O número de desempregados no país caiu de 13 milhões e meio para 13 milhões e 300 mil, um recuo de 12,8%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E apesar da queda, o número de pessoas à procura de emprego ainda continua alto. A queda de pouco mais de 12% no número de desempregados no Brasil já é sinal de que a economia começa de forma lenta a sair da pior recessão da história. Mas o cenário continua complicado e conseguir uma oportunidade de trabalho parece ainda estar cada vez mais distante para uma boa parte dos brasileiros. No PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, é grande o movimento. Mais de 13 milhões de pessoas continuam desempregadas no país. A busca por uma vaga de emprego é um desafio diário para quem está fora do mercado. Os postos de atendimento em todo o país é sempre assim. Em todo lugar que chega, né, tem muita gente, muito concorrente para uma vaga, então está muito difícil. De acordo com o diretor do PAT, o número de atendimentos nos últimos meses praticamente é o mesmo, mas a frequência dos trabalhadores do posto aumentou. A gente tem uma média de atendimento de 200 a 250 pessoas por dia. O que a gente percebe assim, que esse fluxo é constante durante toda a semana, o que não acontecia muito anteriormente, geralmente era segunda até quarta-feira. E hoje a gente tem todos os dias da semana a procura intensa. Entre os milhões de desempregados está o professor de História e Teologia Eduardo Cobra, de 56 anos. Ele já deu aula de várias disciplinas, entre elas Sociologia e Pesquisa. Eduardo é doutor em Educação e mora em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. O professor tem também pós-doutorado em Letras pela USP, mas essa formação não foi suficiente para garantir a ele a estabilidade no mercado. Este aqui é o diploma de doutor pela Universidade Metodista de Piracicaba. Eduardo é casado, mora na casa com a esposa e mais 2 filhos. O último trabalho foi em uma faculdade particular, onde lecionou durante 2 anos. Depois deste emprego, ele nunca mais conseguiu voltar a dar aulas. Eu me sinto completamente rejeitado. Infelizmente, nenhuma política pública realmente veio a atender, e não sei se virá a atender a necessidade para o desenvolvimento da educação no nosso país. O professor chegou a enviar mais de 600 currículos para várias instituições do país, mas sem sucesso. Desempregado há quase 2 anos e cansado de esperar por uma nova oportunidade profissional, ele foi às ruas protestar. Sozinho, munido de um cartaz e em silêncio, o professor experiente pede ajuda. Eu espero conseguir o meu objetivo, que é um emprego dentro da minha área educacional, como professor, e desenvolver a minha vocação, desenvolver o meu trabalho e fazer do meu exemplo, então, o melhor para a sociedade e para a educação no meu país. Tudo isso é retrato do nosso país, né? Se ele está numa condição dessa, imagina aquele que não tem estudo neste momento. E a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba abriu vagas para novas turmas de handebol e vôlei para jovens de 8 a 15 anos. Acompanhe. A aula de handebol vai acontecer no ginásio esportivo do bairro do Araretama, na terça e quinta, das 16 às 17 horas. Já as de vôlei serão no Centro de Treinamento Luiz Calói, segunda, quarta e sexta, das 9 às 10 da manhã. Para fazer a inscrição, basta ir até a secretaria desses locais, levando 2 fotos 3x4, cópia do comprovante de endereço, cópia do RG ou da certidão de nascimento. Todas essas aulas são gratuitas. Segue o repórter setorial. Fique agora com o plantão da redação. O Castramóvel de Taubaté está parado desde dezembro de 2016. A Prefeitura abriu licitação para contratar uma clínica veterinária particular para a realização de 1.000 procedimentos. Os animais de rua estão na lista de prioridade. As cirurgias devem ser realizadas até o dia 30 de novembro e os serviços serão disponibilizados gratuitamente aos donos de animais residentes no município. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo inicia na próxima segunda-feira a campanha estadual de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos de idade. O objetivo é colocar em dia a caderneta de vacinação de 9 milhões de paulistas. Somente aqui no Vale do Paraíba são 500 mil jovens.
Estarão disponíveis doses contra 18 tipos de doenças, entre as quais tuberculose, rotavírus, paralisia infantil, febre amarela, sarampo e HPV. Veja como fica o tempo amanhã em algumas cidades aqui na região. Confira a entrevista especial de hoje. Viva a sua independência, 7 de setembro. A proclamação da independência em 1822 deu ao Brasil soberania econômica e política, e com isso o país passou a ter direitos de Estado, como a criação da Casa da Moeda, do Supremo Tribunal e da imprensa régia. O trajeto da independência, que saiu do Rio de Janeiro e terminou às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, passou pelo Vale do Paraíba, e é esse o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto aqui com a gente está a Karina Lacorte, que ela é especialista em patrimônio cultural, o Dr. Aderbal Ribeiro Ávila, presidente da Comissão Executiva do Sesc Centenário da Independência aqui em Pinda, e o Gustavo Tótaro, presidente do Conselho de Patrimônio Histórico de Pinda entre 2015 e 2017. Karina, a história diz que o Vale do Paraíba foi a única região do Brasil a participar dos acontecimentos que levaram à independência. Por que a nossa região merece esse destaque? A história do Vale do Paraíba está totalmente ligado com os grandes episódios da história do Brasil. No caso da independência, nós estávamos no início da pujança do ciclo do café. O ciclo do café a gente pode definir entre 1800 e 1920, então a gente estava bem no início, onde toda aquela formação de grandes produtores de café estava se estabelecendo. Isso quer dizer que o Vale do Paraíba tinha muito dinheiro, além de que ele está no meio do caminho entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e esse caminho, que é a Via Dutra hoje em dia, já era um caminho pré-histórico que os índios, os jesuítas, os bandeirantes usavam. Então, obrigatoriamente, para chegar da corte, que era o Rio de Janeiro, até São Paulo, que já era a maior potência do Brasil na época, sempre se passava pelo Vale do Paraíba, onde o café estava sendo estabelecido. Então, isso é que formou o poder do Vale do Paraíba, onde se tem dinheiro, se tem poder. Quando Dom Pedro I, ainda como príncipe regente, ele saiu do Rio de Janeiro para acudir uma crise política em São Paulo. Então, era uma crise de província, onde as pessoas em São Paulo estavam se rebelando, e ele vem acudir essa crise, e ele sai em meados de agosto de 1822, ele sai do Rio de Janeiro. E quando ele sai, ele já sabe que tem alguma coisa ali, que o movimento separatista vai acontecer. Portugal manda uma carta chamando ele de marginal, então falando que ele era um menino mimado, então ele já sabe que alguma coisa vai acontecer. Quando ele sai do Rio de Janeiro, ele deixa a nossa primeira mulher chefe de Estado no poder, que é Dona Leopoldina, e vai para São Paulo para acudir essa crise e estabelecer o governo em São Paulo. Acontece que ele sai com uma guarda de honra, que é a guarda de honra que já existe desde que quando Dom João VI chegou em 1808, mas essa era uma guarda de honra que era o exército que acompanhava. Então ele chega e ele desfaz esse exército, porque ele já não quer mais o papel de príncipe regente, ele quer o papel de uma soberania. Então ele vai passando pelo Vale do Paraíba, ele passa por Bananal, por Areias, por Guaratinguetá, por Lorena, e algumas pessoas vão se juntando a ele. Quando ele chega em Pindamonhangaba, ele conhece o coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, que depois virou o comandante da Guarda de Honra. E a importância porque é esse coronel que cria a Guarda de Honra, que depois vira os Dragões, e ele coloca aquela Guarda de Honra como diretamente vinculada a Dom Pedro I, aí já não é mais parte do Exército Brasileiro. De toda a guarda que estava com Dom Pedro I, no Grito do Ipiranga, 10 eram de Pindamonhangaba, e no total de toda a sua existência acompanhando Dom Pedro I, a maior parte sempre foi de Pindamonhangaba. Também tinham membros de Taubaté, de Lorena, de outras cidades, mas a questão de Pindamonhangaba é que quando Dom Pedro começou a romper com Portugal, foi um pindamonhangabense que depois foi barão de Pindamonhangaba que instituiu a Guarda de Honra de Dom Pedro I. E a Guarda de Honra ainda tem uma situação interessante, porque eles estão enterrados aqui em Pinda, né? Numa igreja aqui no centro da cidade. E eu, Gustavo, eu queria que você falasse pra gente qual que é a importância dessa igreja para a preservação da história e valorização da cultura regional, porque essa igreja de São José, ela é o único panteão cívico do Brasil, né? Brasília também tem um panteão, né?
no meu conhecimento, só Brasília, né, e Pindamonhangaba tem uns panteões aqui no Brasil. A importância da preservação da igreja, muitas pessoas intitulam como igreja. A gente pode levar como o Brasil como um estado laico, né? Então o patriotismo deixa de ser religião, né? Então vira uma coisa mais nacional, amor nacional. É o que falta hoje para o nosso Brasil, para a nossa sociedade, um pouco mais de patriotismo. Outros pontos turísticos, históricos e culturais do município, começa lá aqui em Moreira César, que é a Figueira das Taipas, né? Passando pela Figueira das Taipas, onde Dom Pedro descansou, também é um ponto cultural que, na força e na vontade de um português que veio de Portugal, conhecendo a história da independência, né, do caminho de Dom Pedro, ele lutou, brigou e preserva-se até hoje essa árvore aqui em Moreira César, né? Ela sofre mazelas com o tempo, com o descuido do poder público, da sociedade também, mas a Igreja São José hoje, ela também é um símbolo nacional da nossa independência, do nosso patriotismo. Muitos países valorizam a questão do patriotismo, eles se tornam potência através do patriotismo, potências mundiais através do patriotismo, e a nossa nação não respeita isso. E carinhosamente Pindamonhangaba, pelo estado que está a igreja, numa questão, no meu ponto de vista, de ego, né, não preserva esse monumento histórico nacional que se tornou. Pessoas de Pindamonhangaba acreditavam-se num Brasil. Até então era Portugal. Não era colônia, era um estado, era a administração de Portugal e estava no Brasil, né? Então, as pessoas não acreditam hoje nisso. Então, o Brasil tem alta relevância, né? Pindamonhangaba é relevante. Pindamonhangabenses acreditaram nesse novo Brasil. E hoje a gente não acredita nem mais na gente, na nossa história. Então, a gente está se perdendo. Então, a sociedade ela tem que começar a entender, né, que devemos sim valorizar e preservar, não considerar-se olhar para aquilo e ver uma igreja. Não é uma igreja, é um monumento da nossa pátria. Pessoas lutaram por ela, cavalgaram por ela e lutaram por ela e formaram a nossa nação. E o Panteão também tem uma outra história interessante, né, que quando a independência completou 150 anos, o Brasil recebeu um presente de Portugal, né? E eu queria que o senhor Debord contasse essa história para a gente. Foi um presente de mérito. Corria o ano de 1972, eu como vice-prefeito, o Dr. Caio Gomes Figueiredo como prefeito municipal, nos reunimos e entendemos na época de que a cidade merecia uma participação direta no Sesc Centenário da Independência, que ia ser comemorado no dia 7 de setembro daquele ano. Fomos procurar o coronel Valdir Coelho, comandante do 2º BE, aquartelado aqui em Pindamonhangaba. E colocando a ele essa nossa reivindicação, 30 dias após, ele me convidou para comparecer ao batalhão, e lá indo, ele se curvou e disse o seguinte: na realidade, Pindamonhangaba merece essa reivindicação. Os restos mortais virão para São Paulo, mas antes passará por Pindamonhangaba. No dia 4 de setembro, os restos mortais foram trazidos a Pindamonhangaba pela Estrada de Ferro Central do Brasil. A urna ficou exposta na igreja de São José durante 2 noites. E no dia 6 foi para São Paulo, onde hoje se encontra depositada essa urna ao lado de Dona Leopoldina, sua esposa. O que nós lamentamos apenas, poucos estudantes de Pindamonhangaba conhecem essa história. Acredito até que os mais idosos também não conheçam. Em Pindamonhangaba, Dom Pedro I constituiu a guarda com 16 membros, sendo comandante o coronel Manuel Marcondes Oliveira Melo. E aí a história é longa, Renato, não dá para contar em pouco tempo. O Dr. Debord disse uma coisa muito interessante, que é a questão da gente não falar sobre cultura regional, e isso é o gancho que eu vou dar para o próximo bloco. Eu vou perguntar para o Gustavo se a nossa região, se as escolas, elas não dão valor para a história do Brasil. Daqui a pouquinho ele responde para a gente.
Vamos para o último intervalo e na volta a corrupção no esporte brasileiro. É no próximo bloco.